Pelo contrário, a gente tem que ter esse cuidado para falar cada vez mais sobre, principalmente sobre promoção de saúde mental, né? Que é também a lógica da saúde pública, né? A promoção de saúde, a prevenção de doenças. Então, é algo que a gente tem que bater cada vez mais na tecla. Exato, concordo com a Ana. Acho que, apesar de ter um mês voltado para isso, é importante que a saúde mental ela esteja presente em todos os meses, né? E que seja falado realmente cada vez mais, porque a gente ainda tem uma percepção de pouca divulgação, não somente sobre o Setembro Amarelo, mas em toda e qualquer campanha que envolva saúde mental. Como é que vocês veem isso de... Ainda é um tabu, as pessoas ainda têm dificuldade de conversar sobre o assunto, e isso além do Setembro Amarelo, né? Falando de uma forma geral, como é que chega para vocês, até em situações de atendimentos, né, também. Isso é um problema de família, de geração, que talvez os pais de hoje ainda não conseguem conversar ainda, né, em sua família. Como é que vocês analisam, assim, a presença desse assunto no cotidiano, assim, das pessoas? Então, eu não realizo atendimentos, né? Assim, ainda não chegou demanda para mim específico de questões de suicídio, né? Mas, assim, eu lembro que na época do estágio, onde eu realizei em saúde pública, era comentado sobre isso nos próprios atendimentos, né? A questão da dificuldade ainda de se falar sobre em questões na escola, né? Quando se lida com crianças, questões desde a automutilação, né? Tudo que é realizado em relação ao suicídio, que remeta ao suicídio, tinha essa dificuldade não somente com as crianças e com os adolescentes, mas na questão também dentro do âmbito familiar, né? Então, assim, às vezes as demandas que chegam para a gente não precisam ser necessariamente ligadas de forma direta ao suicídio, sim, mas de forma indireta também é pouco falado e às vezes a gente tem que bater naquela tecla várias e várias vezes, né? Até que esse assunto então se adentre, se espalhe, não somente com o nosso paciente ou com as pessoas ali, mas que também isso se prolongue então e chegue até a família das pessoas. Cada vez é menos tabu, né? Isso, assim, é algo bem importante. A saúde mental, ela tem sido lidada como algo, assim, pelo menos de forma individual, obviamente, né? Quando chega no consultório, de uma forma cada vez mais simplista, assim, como se, eu tô indo no mercado, tô indo na minha terapia. Mais natural. A gente vê hoje, né, principalmente adolescentes e jovens adultos postarem no Twitter, né, em redes, assim, sociais. TikTok, principalmente, né? Eu não consumo muito, mas principalmente nas redes sociais, assim, dia da terapia, terapia em dia, né? Amo minha psicóloga, né? Então, assim, dando essa ênfase e valorizando, inclusive, o nosso trabalho, né? Mas ainda existe, sim, não sei se preconceito seria a palavra certa, mas eu acho que uma certa resistência de gerações anteriores. Então, eu diria que isso vem numa questão cultural e geracional, sim, né? Já estive em atendimento com pais, assim, do paciente, né? Em que existia, assim, uma certa... não, mas isso aí é manha dele, isso aí, né? Então, existe ainda esse certo... Quando a gente acha que está evoluindo ainda, a gente percebe que existe ainda muita resistência, assim. Eu percebo que é principalmente de familiares. Sim. Né? Os pacientes, eles normalmente recebem bem, assim, né? As nossas orientações, a nossa conduta. E até, como a Anne falou, né? A questão não é em si de que o tabu seja falar sobre o suicídio em si, né? Mas é a saúde mental como um todo. Se a gente vai falar em prevenção, então vai ser muitas etapas antes de algo mais crítico, né? Exato. Então, como é que é essa conversa para que a família, o paciente em geral, tenha essa noção de que uma saúde mental em dia, digamos, que sempre, né, consultando os profissionais, isso vai também ficar longe, assim, de uma situação mais crítica, né? Como é que é nesse dia a dia de vocês? Olha, muitos, na minha realidade, assim, o que eu percebo, né? Primeira coisa, assim, que a gente tem que, talvez eu vá adentrar numa outra pauta, mas que eu acho que é importante trazer. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem tá fazendo psicoterapia tem certos privilégios, né? Do contexto, assim, porque tá pagando pela psicoterapia, consegue tornar isso uma prioridade, né? E muitas vezes os problemas que acabam trazendo impactos na saúde mental, eles não estão relacionados a você poder fazer psicoterapia ou não, né? Eles estão relacionados a questões de alimentação, de moradia, saneamento básico, né? Também são pautas muito importantes e que estão vinculadas a políticas públicas. Mas do ponto de vista da psicoterapia, o que chega muito de preocupações, né?
acredito que atualmente, eu atendo jovens adultos, principalmente, assim, e mulheres, existem preocupações acerca da ansiedade, né? Então, quando vem, assim, questões de automutilação, né? Elas estão vinculadas a como você se sentiu nesse momento, né? E o que você acabou fazendo para existir uma certa regulação emocional, para que eu parasse de sentir aquilo. Então, normalmente, a nossa conduta vai em entender o que a pessoa está sentindo naquela situação, né? Para que a gente possa traçar, junto com o paciente, uma estratégia para que ele faça outra coisa que proporciona a mesma regulação emocional para diminuição dessa ansiedade, por exemplo, né? É normalmente o que mais aparece no consultório, né? Acho que a Anne até pode concordar comigo. Sim, independente se o público é adolescente ou adulto, a ansiedade ela está muito presente. Não sei se é a minha perspectiva em uma formação pós-pandemia também, né? Isso pode estar acarretado, mas o fato da ansiedade estar presente e não de forma a ansiedade natural, como nós falamos, né? E sim uma ansiedade que acaba prejudicando todo o funcionamento na rotina, enfim, na vida do paciente. Então, a ansiedade, sim, se eu pudesse, assim, acho que falar o que mais aparece nos atendimentos, a ansiedade estaria em primeiro lugar. Então, qual que é a ansiedade natural? Vamos lá, então. Vamos dizer assim, a ansiedade que eu estava sentindo antes de vir aqui, tá? Uma ansiedade positiva, que geraria uma expectativa, né? Quando eu estou me disponibilizando a fazer algo que talvez não esteja dentro da minha rotina, né? Então, eu vou estar realizando uma nova atividade, né? Mas que essa ansiedade não me gere medo, né? Não está prejudicando o meu funcionamento, né? Não está me travando, digamos assim, entre aspas, de fazer alguma coisa. Não foi paralisante, assim. Não foi paralisante, né? Então, assim, era uma coisa nova, era uma coisa que me gerou uma ansiedade boa, entre aspas, porque eu tinha a expectativa de vir, né? Mas não prejudica em momento algum o meu funcionamento perante isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, é isso aí. A ansiedade, ela é uma emoção. Isso é uma coisa que é importante, né? As pessoas saberem, assim. Isso é o que a gente chama de psicoeducação dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a abordagem que a gente trabalha na psicologia. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Muito porque, né? O nosso cérebro, ele acompanhou a evolução. Então, se a gente pensar Homo sapiens, por exemplo, né? Eu sempre conto essa historinha para os pacientes. Se a gente pensar Homo sapiens, a ansiedade que ele sentia movimentava ele em direção a ou eu vou me esconder, ou eu vou fugir, ou eu vou caçar o meu alimento. Então, essa ansiedade que a gente sente hoje, que é um enrijecer dos nossos músculos e essa tensão e dor muscular que a gente sente depois de uma crise de ansiedade, é porque o nosso corpo estava reagindo de acordo com o que o nosso cérebro interpretou como algo ameaçador. Né? Então, o que a gente tem o Homo sapiens, ele interpretava uma ameaça como um animal, né, que estava ameaçando a tua vida de fato. Hoje a gente tem interpretações que nos ameaçam, mas a nível interpretativo, distorcido. Tem linhas, né, de teorias que se o ser humano fosse o dominante ali do momento, a gente não teria evoluído tanto, porque a situação não estava dominada, assim, não teria por que buscar alternativas. Não precisaria de adaptação, né? Isso. E até hoje nós conseguimos nos adaptar justamente por isso. E aí, quando sai de controle a ansiedade, é isso que vocês estavam dizendo, que pode paralisar a pessoa, aí sim vai se tornando um problema se não tiver controle. Existe uma interpretação muito distorcida, né, Anne, sobre o que está nos ameaçando. Essa ameaça se torna algo muito intenso, a ponto da gente não conseguir administrar ela. Eu, particularmente, não gosto da palavra controle, porque a gente não controla as nossas emoções. É bem comum os pacientes chegando e quero controlar a minha ansiedade.